Muito boa tarde aqui, os bastidores quentes aqui da 87.9, essa rádio comunitária. Gente, é um prazer receber aqui. Deixa eu dar aqui pelo menos um mini currículo aqui, né? Pequenininho. Recebendo hoje a minha professora, doutora Suzane Cremasco, doutora em Direito pela Universidade de Coimbra. Falar só isso. Outro dia eu fui apresentar ela aqui, fui ler o currículo, acabou o programa. Doutor Fábio Belo, meu professor também de psicologia, né? E é um prazer recebê-lo aqui. Agora a gente vai andar com esse piloto, né, Fábio? Que é o Psicologia nas Ondas do Rádio, não é isso? Sim. Professor titulado da UFMG. E meu amigo Lucas Gontijo, também antropólogo, filósofo, doutor em filosofia do direito, não é isso? Gente, vamos começar esse programa. Começar bombando, né? O que vocês estão achando dessa situação do país? Crise que está instalada, crise política, institucional, crise de personalidade, né, de comportamento, uma série de coisas. Como vocês estão enxergando isso? Suzana Cremasco. Bom, boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, quero agradecer o convite. Para mim, uma alegria sempre vir aqui, sobretudo para discutir um tema tão relevante ao lado de duas pessoas que são tão serenas e tão preocupadas com a forma como as coisas estão sendo conduzidas. Eu vejo o momento do país com muita preocupação. Eu acho que a gente vive um momento que é um momento muito delicado e um momento em que nós precisamos, acima de tudo, ser críticos com relação a tudo aquilo que está sendo dito, tudo aquilo que está sendo divulgado. Nós precisamos ser responsáveis com relação às condutas e às ações que nós vamos tomar. E, acima de tudo, nós precisamos ser serenos, nós precisamos ser tranquilos, nós precisamos ser ponderados para que as consequências que podem advir dos caminhos que estão sendo aí traçados não sejam consequências que daqui a 20, 30, 40 anos nós vamos estar apresentando pedidos de desculpas públicas por aquilo que fizemos. Entendeu? Pois é, esse é um problema seríssimo, né? Porque as pessoas estão enfurecidas, né? E não está, acho que não estão se atendo pela consequência que isso vai gerar de problemas. Eu tenho estado particularmente muito preocupado com a intolerância. Eu acho que está havendo um embate fratricida entre brasileiros, entre pessoas que querem se ver livres da corrupção, mas a gente está demonstrando aí um problema de educação, e sobretudo um problema de educação das classes que tiveram boas escolas, das classes que puderam pagar por uma educação formal. Então mostra uma falta de consciência política. O nosso comprometimento com a tolerância, que é um valor fundamental, é um valor liberal, inclusive, né, de Locke, na Carta da Tolerância, isso agora é uma questão de ordem para nós. A opinião política das pessoas tem que ser respeitada. Aliás, fazer política é exatamente ter opinião. Ou seja, a política é naturalmente crítica e ela é uma posição. Só que algumas pessoas não querem deixar que os outros falem, não querem deixar que os outros expressem sua opinião. E tem agido com uma agressividade muito grande. Então, quando eu assisto no YouTube, no Facebook, pessoas serem agredidas na rua, por defensores da pátria ou defensores da ética, isso é antiética por excelência. A agressão ao outro cidadão pela sua opinião política é que esse pessoal que está dizendo que veio para defender a ética, sendo que não consegue ter um comportamento como um cidadão que pode viver no espaço democrático. Boa tarde. É um prazer estar aqui com o Lucas, com a professora Suzana também.
Vamos colocar o psicanálise nas ondas do ar, em breve. Em breve, se Deus quiser, eu vou colocar aí. Olha só, eu acho que a gente pode dividir o que está acontecendo em dois grandes problemas. Né? O primeiro, o problema jurídico, e aí tem dois especialistas aqui na mesa, eu vou deixar para eles. Uhum. E para mim, né, assim, sou leigo, né, fui professor em faculdade de Direito importante aqui em Belo Horizonte, né, em Nova Lima, uma faculdade de Direito importante em Minas, né, que é a Faculdade de Direito no Campo. O que eu tenho acompanhado, timeline, Facebook e tal, é que, mesmo entre juristas, há uma divisão, né? Uhum. A hermenêutica aí desses fatos jurídicos que estão acontecendo, ela não é uma hermenêutica totalmente definida e simples, né? Não, tem que ter impeachment porque o crime é claríssimo, há crime, etc. Pelo que eu tenho acompanhado, a maioria dos campos jurídicos tem sido unânime, né? Na maior parte das vezes, para dizer, olha, não há crime de responsabilidade no que tange para haver impeachment, então não tem que haver. Mas mesmo assim, claro, é próprio do campo jurídico haver outros tipos de interpretação, outros tipos de debate, né, dentro desse campo. Isso é um problema. O outro problema, e aí eu falo como psicanalista, é isso que me interessa mais, é isso que o Lucas mencionou. São os efeitos afetivos, né, os efeitos emocionais, né, psíquicos que a gente está tendo, causados pela política. Existe um lado muito, muito positivo do estudo, muito bom a gente ressaltar isso, que a gente está vendo que a gente está tendo mais condição no Brasil de conversar sobre política. Raramente, né, assim, na minha história, eu me lembro de conversar com tanto afeto, com tanto investimento, né, com os amigos, nas redes sociais, o tempo todo, na escola, na faculdade, sobre política. A política é pauta, é pauta de conversa. Eu acho que isso é muito, muito bom sinal. Né? Sim. O problema, tem um lado negativo disso, é que a gente está conversando sobre isso ainda de uma maneira muito imatura. Né? E essa imaturidade, obviamente, tem a ver com o fato de a gente ter saído da ditadura militar há quanto tempo? 25 anos? 26? 27? Né? 25, por aí. Né? Quer dizer, é a idade de uma geração, né? De uma geração jovem, 25, 27 anos. Quer dizer, ainda falta uma maturidade de tentar entender que esses valores, inclusive como o Lucas mencionou, valores liberais, do tipo, a gente tem que tolerar a diferença, a gente tem que ter um Estado democrático de direito forte, exatamente para possibilitar conversas entre diferenças, né? Sustentar esse debate, sustentar esse espaço forte, esse Estado democrático de direito forte, faz parte da maturidade de uma democracia. A gente ainda está aprendendo, e é isso que está em risco. Não é? É isso que está sendo colocado em xeque para uma elite que, a minha opinião, né, perdeu alguns poucos dos seus privilégios, né, com o primeiro governo de esquerda né, de longa duração, leia-se aí, né, 12 anos, né, frente a 400 né, de governo de direito, né, mas um governo de esquerda que nesses poucos 12 anos concedeu finalmente empoderamento, né, aos mais pobres, aos negros, às mulheres, às minorias. As minorias, de forma geral, pela primeira vez se tornou possível e tornou visível o que é o milagre da política, não é? Que é possível mudar, é possível que a política é um caminho não é, de emancipação. Isso, acho, amedronta profundamente a nossa elite e tem como resposta o ódio. Né? E aí isso acaba tornando uma das práticas, por exemplo, que a gente viu, que é o bater panela na janela, né? E não deixar o outro falar, não ouvir o outro. Isso me parece um comportamento absolutamente inadequado para uma democracia madura que a gente quer construir. Né? Isso é muito claro, assim, em todas as vezes que apresenta, vai a televisão pública expor seus argumentos, faz-se panelaço. Pouco importa o que ela vai falar. Isso é o mais assustador. Né? Eu rejeito a fala do outro, independentemente de eu saber o que o outro vai falar. Né? Nós tivemos panelaços, não só quando a presidente se pronunciou sobre questões de natureza política, mas a União teve um pronunciamento dela sobre a campanha da dengue, zika, chikungunya, etc., que ela
uma questão que interessa ao país inteiro e que ela falando sobre isso, nós não panelaço. Isso para mim mostra a absoluta irracionalidade do comportamento que está sendo adotado. E o grande problema da irracionalidade, quando ela é associada a comportamentos que são comportamentos de massa, é que ela se torna imprevisível. Né? A gente não pode prever quais são as consequências que podem advir disso para todos nós. Na verdade, inclusive para as próprias pessoas que estão na rua fazendo campanha a favor do impeachment e por aí vai. É como estourar uma boiada, né? Você estoura e não sabe onde ela vai parar. A gente tem agora, né, notícias de ontem, né, um senhor de idade, por acaso, um padre importante de uma igreja, a Catedral da Sé, Dom Odílio Scherer, né, foi agredido dentro de uma igreja, né, chamado de comunista, né, por uma senhora, né, não conheço detalhes da história, mas temos notícia disso. Temos notícia de crianças agredidas em escolas porque vestem vermelho, né? Assim, de professores agredidos, né? Que é uma coisa séria. Não só virtualmente, né, no Facebook, eu acho que ali a coisa está mais aberta mesmo, né, para esse tipo de agressão, mas fisicamente, né, assim, presencialmente. Então, é preciso convocar, não é, todos os concidadãos aqui a entenderem o seguinte: nós não somos inimigos. A maioria de nós, né, a maioria absoluta, não é a favor de corrupção, não é a favor né, da perversão, né, da perversão na política. A maioria absoluta. Existe, sim, uma minoria que está altamente comprometida com a corrupção. Sim. É importante falar deles, né? Mas a maioria absoluta, seja de direita, seja de esquerda, sejam os neoliberais, sejam aqueles simpatizantes ao comunismo ainda, não é? Nós não estamos comprometidos em nenhum momento com a corrupção. É importante convocar todo mundo para o debate. E eu acho que tem um detalhe que é um detalhe importante. Que hoje em dia, eu estava assistindo a fala do Guilherme Boulos no evento que teve pela legalidade e a democracia no Tuca na quinta-feira da semana passada, e o Boulos fala uma coisa que é realmente a mesma sensação que eu tenho. Qualquer pessoa que se posiciona hoje em defesa do que está na Constituição Federal, ela, independentemente de qual seja a orientação dela, ela é taxada de comunista, de petista, né? Você é lulista. E independentemente, às vezes você está falando de pessoas que são pessoas extremamente críticas às pautas que foram adotadas pelo governo. Eu acho que, inclusive, na esquerda, nós temos várias pessoas que são descontentes com as opções que foram feitas pelo governo, né, que foi, inclusive, questionado por ser um governo de esquerda e, em um determinado momento, ter adotado pautas que não são próprias da esquerda. Mas este fato, por si só, não é suficiente para você deslegitimar o governo democraticamente eleito, né? A gente não pode esquecer que, bom, nós temos 1 milhão de pessoas na rua pedindo pelo impeachment, mas nós temos 55 milhões de pessoas que elegeram democraticamente o governo que ele está. E dentro de uma democracia, a gente tem ritos que são ritos próprios para que o governo possa ser eventualmente destituído. E é claro que o impeachment é constitucional e é um mecanismo para isso, mas para que o impeachment se torne um mecanismo legítimo, é preciso que você preencha um requisito, que é um requisito que até este momento não foi absolutamente preenchido. É preciso que nós tenhamos um crime, que é um crime de responsabilidade cometido pelo governante. Evidentemente que se nós estamos falando de um crime, esse crime precisa ser tipificado expressamente, né, na legislação penal. E no caso da presidente Dilma, até este momento, né, nós não sabemos quais vão ser os desdobramentos futuros, mas até este momento, o que foi apresentado não tem sequer indício da prática de crime tipificado na legislação brasileira. E é por isso que a grande maioria dos juristas tem se posicionado no sentido de que, a despeito de constitucional, levar adiante esse processo de impeachment, ele seria um golpe, né? Efetivamente, um golpe branco, mas um golpe. O Marcelo Lavarelli, eu esqueci. Lavarelli. Ele fala o seguinte, que
o impeachment ele está sendo pedido até antes dela tomar posse. Hoje de manhã eu estava ouvindo essa matéria. Ele já está sendo pedido até antes dela tomar posse. E aí eles instauram um impeachment, instauram um procedimento esperando que o crime se materialize. Mas com a instrumentação já toda pronta. Né? Então tá aí, vamos ver o rito. Vamos levando o rito para ver se a gente materializa o crime, né? Como foi lá a materialização do Collor, né? Que pegaram a Elba e tal, né? Agora materializou, então vamos embora. Então, eu gostaria de pautar até isso um pouco, utilizando para apresentar o caso do termo da psicologia, e talvez não argumente exatamente nessa pauta, mas é que o impeachment ele tem dois desdobramentos. Um é político e o outro é o crime, propriamente dito. O livro do professor Marcelo Galop, recém-lançado, trabalha muito bem isso. Então, como a nossa Constituição não fez uma lei específica para dizer o que era crime de responsabilidade do chefe executivo, foi recepcionada a Lei de 10.079. Então, assim, em tudo que foi feito até agora, de forma alguma houve tipificação de crime. Então, a primeira assertiva, a primeira inferência que nós podemos fazer é que, de fato, esse processo de impeachment ele é só político. Ele não tem nenhuma base jurídica. Então, ele é, de fato, uma pressão da oposição para que o governo caia, e é uma opressão, na verdade, criou-se um estado de corrupção, de lama, de tudo, exatamente para criar essa situação. Ela foi criada artificialmente. Sim. Essa é a primeira questão. Já dizia Brizola já falava o seguinte: cuidado, porque isso tudo que você vê na televisão é para te envolver, para te conduzir, para te levar, para te induzir ao erro e tal. Seria mais ou menos por aí, né? E depois, por exemplo, quem está defendendo a legalidade está sendo acusado de defender a impunidade. Eu acho que essa é uma confusão muito perigosa, porque ela é estratégica. Na verdade, quem está defendendo a legalidade tem consciência da importância do Estado democrático de direito. E essas pessoas, na verdade, estão agindo nesse momento, quando se posicionam contra o impeachment, de uma forma muito lúcida. Eu sou favorável a que todos os criminosos paguem pelos seus crimes como o ordenamento jurídico prevê. Mas, por exemplo, o que se viu até agora foram ofensas graves aos direitos personalíssimos, aos direitos liberais. Então, por exemplo, primeiro, os vazamentos, eles foram, de fato, vazamentos parciais. E isso foi inequívoco. Existe a mídia está orquestrada para esse processo de denúncia. Se nós olharmos essa semana as revistas Época, Veja e Isto É, as três, elas têm capas pretas e elas trazem a Dilma e o Lula com o rosto derrotado, inclusive o rosto maquiado artificialmente como defuntos. Né? E ficam falando assim, chegou a hora, até quando? Ou seja, ficam cantando. Então, isso sim, era preciso que se tomasse uma atitude. Mas o STF está acovardado, como o Lula disse, porque o STF, nós precisamos deles nesse momento, e uma grande pressão da mídia contra todos que se moverem no sentido de cumprir a legalidade. Então, assim, por exemplo, não houve providência nenhuma ainda sobre essa questão da parcialidade da mídia. Sobre a questão da comissão coercitiva, ela também foi, ao olhar de todos os juristas, arbitrária. Ela não foi tão grave quanto, por exemplo, no mesmo dia, um gráfico que ainda estava quente, ser entregue para a Rede Globo, com fala da Presidente. Eu acho que isso foi gravíssimo. Isso comprometeu profundamente a própria Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato ela é muitíssimo importante para o país. Então, a Operação Lava Jato está propiciando a possibilidade de nós começarmos realmente investigar a corrupção no Brasil de uma forma profunda. Eu acho que ela é uma continuidade do processo de mensalão. Então, são, na verdade, investigações jurídicas importantíssimas para o nosso país e que podem, de fato, construir diligentemente um novo tempo. Agora, se a Operação Lava Jato se comprometer com questões de parcialidade política,
Se a Operação Lava Jato se comprometer, na verdade, num processo de autoritarismo conjugado com parcialidade política, aí sim vai ser um grande desserviço para o país, nós perdemos o futuro. Né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter muito clara é que sempre que a gente fala de processo, né, qualquer que seja a modalidade de processo, seja ela um processo civil, seja ele um processo administrativo, um processo penal, como é o caso da Operação Lava Jato, esse processo ele tem ritos, ele tem direitos e ele tem garantias que precisam ser necessariamente respeitados. E esses ritos, esses direitos e essas garantias, eles independem de quem são os sujeitos investigados dentro dessa operação. É claro que quando a gente envolve pessoas que ocupam determinados cargos públicos, essas pessoas gozam por previsão constitucional, e a previsão constitucional ela tem uma razão de ser, ela tem uma finalidade de proteção e segurança nacional, em última análise. Essas pessoas gozam de determinadas prerrogativas que precisam ser respeitadas. E o que eu vejo na Operação Lava Jato, especialmente nos últimos tempos, é que isso perdeu a mão, efetivamente. Né? Eu acho que a operação ela é uma operação importantíssima para o país. Eu acho que ela, se efetivamente estiver comprometida com o desdobramento e a investigação e a responsabilização dos crimes de corrupção, independentemente de quem sejam os envolvidos, de quem sejam os interessados, de quais partidos eles pertencem, porque a gente tem notícias de pessoas que são pentacitados em relações premiadas e que não sofreram qualquer tipo de investigação ainda. Se a Operação Lava Jato realmente se transformar numa operação e for uma operação apartidária, ela é importantíssima para o país. Mas nós não podemos tolerar que a gente comece a ter quebras que são quebras graves de direitos e garantias processuais. A condução coercitiva, independentemente dela ser do Lula ou não, a do Lula é só o caso mais evidente, ele é só o caso emblemático, né? Mas nós temos notícia de outras pessoas, várias outras pessoas que passaram pela mesma situação. Então a Polícia Federal chega na sua casa e diz: você está convidado a depor, se você não for depor, tem 200 pessoas aí fora que vão te levar amarrado, né? Eu não sei que convite é esse, né, para você prestar depoimento. Você pode falar, Marcelo? Isso. O Marcelo, ele é inspetor de polícia também, além de advogado, é inspetor de polícia e faz um programa aqui com a gente. Então. Marcelo, é uma anomalia. Eu já cumpri algumas condições coercitivas, né? E a gente já cumpriu, eu trabalhei na delegacia adito a juizado especial criminal. Então eu tive essa, né? Já fiz isso. Geralmente as condições coercitivas, são utilizadas lá quando alguma testemunha que foi intimada e não vai, e aí a gente utiliza. Eu não lembro de ter usado, de ter ido fazer uma condição coercitiva de um investigado. Até essa prerrogativa de não querer falar, ele tem. Então, assim, a gente vê que foi algo midiático mesmo. Foi uma questão, assim, uma condição coercitiva, eu já fiz várias, diversas, e sempre de testemunha, ou eu fiz um exercício na minha casa de lembrar alguma condição coercitiva que a gente cumpriu de um autor, de algum... Não, ele goza desse privilégio de não ir, não vou. Eu só falo na presença do advogado, não vou, ele pode não ir. E isso que eu achei muito estranho, e achei estranho também a participação do juiz, e achei tudo um absurdo, porque eu sou policial. Então, eu já trabalhei com várias investigações, assim, e principalmente aqui na comarca de Nova Lima, onde a gente, né, investiga tráfico de drogas, homicídio. Eu não lembro do juiz interferir em nada na nossa investigação. Pelo contrário, o juiz espera, a gente faz a investigação. Se o delegado entende que ele pode pedir a prisão preventiva com a investigação que a gente fez, ele representa pela preventiva, aí o Ministério Público vai para o juiz, volta para o Ministério Público que dá um parecer favorável ou não pela preventiva, e aí ele, com base no que ele tem na mão, ele
Só que parece que o juiz do caso específico ele já estava pré-julgando. Não, pedindo força para poder prender o Lula. Acho que o juiz está extrapolando um pouco a função dele dentro do Estado democrático de direito. Muito complicado, ficou uma situação um pouco estranha. Parece que as instituições estão funcionando de forma um pouco equivocada nesse caso específico. Isso bota tudo a perder, né? Não, e eu acho que esse caso da corrupção coercitiva, eu acho que ele é grave na vista, mas talvez ele, diante dos desdobramentos que nós tivemos, ele não é nem talvez o mais grave. Manter pessoas presas você para obter delação manter pessoas presas para obtenção de delação premiada, você fazer grampos que são grampos em autoridades, como o presidente e um ex-presidente da República, da forma como foram grampeados, você divulgar esses grampos, não tendo competência para dizer sobre eles, né, e divulgar de forma seletiva, você divulgar grampos que são grampos que não têm absolutamente nada a ver com a investigação. Eu vi um grampo divulgado envolvendo uma questão pessoal entre a nora do Lula e uma outra pessoa, e aí você diz assim, que a vida particular das pessoas tem que ser objeto de direitos personalistas tão caros, de repente julgados na televisão e desrespeitados. O meu grande ponto é assim, quando nós começamos a abrir mão de direitos que são direitos processuais, né, próprios ao Estado democrático, isso é muito sério. Né? O texto ontem, para mim, que o professor Lênin Streck publicou, dizendo que pessoas que são formadas em direito e que são processualistas, constitucionalistas e advogados criminalistas têm coisas que eles não podem defender, a perda dessas garantias de direitos processuais, e isso envolve a condição coercitiva, a competência para processar e julgar os processos, a liberdade, que é a regra do nosso sistema, né? O nosso sistema, a prisão, ele é um regime de exceção, ele não é a regra. Tudo isso precisa ser respeitado. E eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte: pense que isso pode acontecer com você. Né? A gente sempre acha uma maravilha quando a gente está falando do outro, quando a gente está falando daquilo que a gente aprendeu a odiar. E a perversão, né, Fábio? O problema é quando bate na sua porta. Né? Tem essa reviravolta, né, para a psicanálise, de maneira geral, a gente pensa a lei como algo que vem coibir a perversão, não é? O Freud, né, desde o início da obra dele, está pensando a lei como a moral, como um tipo de ética civilizatória que vai exatamente coibir, reprimir, né, a sexualidade infantil, que é perversa. Não é? Então, ali onde a gente sente um desejo de matar, de morder o coleguinha, né, os desejos próprios do ódio, né, vai vir a lei e vai dizer: não joga pedra, conversa, fala que você não gostou. Né? Então, a lei, de maneira geral, é para coibir a perversão. Mas o que a gente está vendo é o máximo da perversão que a gente viu, né, no século XX, nos regimes totalitários, que é o uso da lei para a perversão, para aumentar a perversão. A lei passa a ser instrumento sádico, por exemplo, de tortura, de invadir a privacidade. Todo mundo que tem filho, nem precisa ter filho, todo mundo, na vida prática, sabe o horror que é quando alguém invade as suas conversas telefônicas, quando alguém lê o seu diário, quando alguém escuta alguma coisa que você não quer falar em público, quando alguém tem acesso às suas fantasias sexuais. Isso é um absurdo, não é? Deixar isso, né, esse tipo de lógica, né, da delação, lógica da escuta telefônica, sigilosa, lógica da divulgação parcial, deixar isso como regra, como lei, é inverter o papel. Sim. A lei tem que estar aqui para proteger e colocar proteção absoluta nessa ideia de sigilo, de vida privada, de respeito às instituições. Não é? Ora, se a gente constituiu uma lei que me parece óbvia, a presidência da República ela tem que ser preservada desse tipo de grampo telefônico. Isso tem a ver com segurança nacional. Se nessa conversa a presidenta estava falando de alguma coisa sobre os Gripen que a gente comprou, sobre esses aviões assim, que são caríssimos, aviões de guerra, Sim. não é? De colocar esses aviões em determinada fronteira.
para pegar grupo de narcotráfico. Se essa conversa é grampeada e divulgada para esses grupos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo de grampear uma presidente da República em exercício. Tem regra para isso, não é? Você pode grampear? É claro que pode grampear a presidenta. Mas aí o STF tem que determinar isso. Não é um juiz federal de Curitiba, de primeira instância, que vai determinar o grampo de uma presidenta. Assim, há uma inversão de valores que a gente tem que tomar cuidado, porque para a psicanálise é muito fácil a gente ir da perversão, da lei para a perversão e o contrário. Não é? A lei, de repente, ela está mais perversa do que a perversão que ela visava combater. Esse é o ponto, né? Está presente o AI-5. Os regimes totalitários são exemplos bem importantes. Então, o Fábio, numa questão que a Renato pode continuar. Nós estamos vivendo, de certa forma, uma situação que aparentemente é nova, mas ela tem existiu. É que nós estamos enfrentando fascismo. Sabe? Nós estamos enfrentando uma forma de fascismo. Então, eu queria ouvir a sua opinião sobre digamos, essa postura fascista que o povo brasileiro, de certa forma, fez emergir. Né? E eu queria que você falasse sobre exatamente essa questão do fascismo. Se você pudesse nos dar uma palhinha. Então, para a psicanálise, existem dois grandes campos da vida psíquica. O eu e o inconsciente. Não é? De maneira geral, o inconsciente está ligado a desejos que são eles mesmos, né, perversos, infantis, terríveis, né, às vezes muito mortíferos, né, e por isso mesmo eles vão parar no inconsciente, porque foram reprimidos, porque foram recalcados. O eu é essa instância que, de maneira geral, vai vir para recalcar, para reprimir, para defender a gente. O fascismo é quando a gente sente que a gente tem a certeza do que o outro tem que fazer. Não é? Tem a ver com esse desejo inconsciente, que de maneira geral é muito autoritário. Ele quer resolver, né, as coisas, ele quer se satisfazer de qualquer forma. Então, a ideia do fascismo para a psicanálise é a ideia de que um eu pode se apropriar de todo o desejo humano, saber dele, ter a certeza do que ele é, do que a gente deseja, do que a gente quer fazer, e não só impor a nós mesmos esse tipo de desejo, como impor ao outro. Saber qual que é a verdade do outro, ter a ilusão de que a gente sabe o que é a verdade, né, de todos, que essa verdade é universal, que não cabe mais discussão, que não cabe mais conversa. Então, parece que a gente está perdendo o foco aqui daquilo que tem de bom na contribuição da psicanálise, que é a diversidade. A contribuição da psicanálise é para lembrar para a gente a ideia de que o inconsciente torna impossível que a gente saiba a verdade de uma vez por todas. O Freud tem uma metáfora muito interessante, que é o seguinte: ele vai fazer a interpretação dos sonhos, né? E aí, quando ele interpreta os sonhos, ele chega num momento que ele diz assim: eu não sei mais o sentido desse sonho. O sonho deve ter começado de um umbigo. A metáfora que ele usa, de um umbigo. E é desse umbigo que o sonho brota. A psicanálise está insistindo permanentemente com a gente. Pensa no umbigo, esse resto de onde o sonho brota, porque esse umbigo é o enigma. Esse umbigo, ele está dizendo para a gente: você não sabe tudo. Você não sabe tudo sobre você não sabe tudo sobre a política, você não sabe tudo sobre o outro. Nós não sabemos tudo. Eu acho que é uma questão que é muito séria nessa perspectiva fascista, realmente, esse caldo fascista que a gente vê acontecer, em que nós não estamos só no momento de contestação do governo que ele está. Né? O governo que ele está é a bola da vez, é a bola do momento. E nos momentos que aconteceram no 2013, isso ficou muito claro quando os políticos da direita, né, o pessoal do PSDB, foi enxovalhado da Avenida Paulista, dizendo que, olha, vocês também não me servem, os que aí estão não me servem, mas vocês também não me servem. E o que essa perspectiva ela mostra? Ela mostra que nós
nós temos um movimento que é um movimento contra tudo e contra todos. Né? E quando eu tenho um movimento que é um movimento de contra tudo e contra todos, e eu não aceito absolutamente nada que seja diferente, nada que seja divergente, primeiro isso para mim mostra um grau de imaturidade muito grande. Eu acho que a gente saber conviver com a diferença, a gente saber conviver com a pluralidade, ela só é possível quando nós somos realmente maduros. Né? Quando nós sabemos aceitar que aquele que pensa diferente de mim não é meu inimigo. Aquele que pensa diferente de mim pode conviver comigo. Esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto que para mim fica muito claro é que isso me preocupa ainda mais em relação a esses movimentos. Porque o que acontece? Você não tem a partir do momento que eu não aceito nenhum líder, a partir do momento que eu não aceito nenhuma posição, a partir do momento que eu não aceito nenhum tipo de instituição, não se sabe o que vai acontecer no dia depois de amanhã. Né? Então, assim, não há essa previsibilidade a priori de que nós vamos ter um impeachment, o Michel Temer vai assumir e nós vamos voltar para a situação de normalidade do país. E é claro que isso faz com que a gente tenha que ter ainda mais cuidado ao lidar com esse tipo de situação. E eu falo que a gente está chegando numa situação tão grave. Essa semana eu fui fazer uma reunião com uma clínica no escritório, logo depois que saiu a decisão do ministro Teori, determinando que fossem remetidos os autos envolvendo os grampos da Presidência da República para o Supremo Tribunal Federal. E a decisão dele é uma decisão de natureza essencialmente técnica, né? Ele está decidindo sobre competência e dizendo quem tem competência para decidir onde isso vai ser decidido é o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma coisa que decorre da Constituição Federal. E a primeira coisa que ela me falou na reunião foi assim: você imagina, esse país não tem jeito mesmo, tiraram tudo da mão lá do Moro. E aí eu fiquei pensando, né? Ela é uma pessoa que não tem formação jurídica nenhuma. E eu perguntei para ela, eu falei, senhora, mas será que o processo está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, que é o principal órgão, a principal corte de justiça que a gente tem no país? Isso é motivo de insegurança para a população brasileira? Será que realmente o Supremo Tribunal Federal ele é um órgão pior para analisar uma questão como essa do que um juiz de primeira instância, por melhor que ele seja em Curitiba? E eu falo que parece que a gente esquece, né, o que o Supremo Tribunal Federal fez recentemente no julgamento do Mensalão. A gente esquece que no julgamento do Mensalão só 3 pessoas tinham foro privilegiado e ainda assim o Supremo Tribunal Federal julgou o processo. Né? Então, o Marcos Valério, por exemplo, não tinha foro privilegiado e, não obstante, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal porque se entendeu que era adequado que ele fosse julgado. Então, a gente começa a ter esse movimento contra tudo e contra todos, a gente começa a questionar instituições. E quando você começa a questionar instituições, isso do ponto de vista da democracia é muito grave. Né? Se o salvador da pátria é no juiz de primeira instância e 10 ou 15 procuradores da Força Tarefa Lava Jato, por mais importante que seja o papel que eles estejam desempenhando, isso é uma coisa para a gente refletir. Né? É uma coisa que sem dúvida nenhuma faz a gente ficar preocupado. Isso acaba jogando uma cortina de fumaça enorme. Toda essa discussão, né? Sim. É o PT, é a direita, é não sei o quê, é o Coxinha, é o Petralha. Joga uma cortina de fumaça terrível sobre a fonte, né? O umbigo da política, no caso, o umbigo da política nacional, que é, por exemplo, uma das fontes, né, importantes, uma das fontes mais importantes disso tudo que a gente está conversando, que é o financiamento privado da campanha. Não é? A lógica, só para o ouvinte entender, é uma lógica muito simples, muito simples. Eu vou te dar 50 milhões de reais, eu preciso hoje de 50 a 80 milhões de reais para eleger um presidente da República no Brasil. É isso que eu preciso hoje, de marketing, propaganda, eu preciso de 80 milhões de reais para eleger um presidente da República. Certo? Quem vai me dar esse dinheiro? Se o financiamento é privado? Empreiteira, banco, não é? Vocês acham que capitalista dá dinheiro para os outros de graça? Alguém dá dinheiro para vocês? O empresário aí da esquina dá dinheiro para alguém de graça? Não dá dinheiro para ninguém. Ele quer o seu de graça. Ele quer o seu, ele vai te tomar o seu. Você vai no banco, ele te dá dinheiro de graça. Não vai dar também para o presidente da República, não vai dar para o vereador,
não vai dar para o governador. Ele vai querer de volta. Bom, como que ele vai receber esse dinheiro de volta? Ele vai entrar num esquema, que é um esquema muito simples. Deixa eu fraudar essa licitação dessa obra, dessa estrada, da Petrobras, da construção de um estádio, né, de um hospital. Eu fraudo a licitação, eu ganho essa licitação legalmente, né, porque eu já sabia dos critérios para ganhar essa licitação, e eu tenho, por assim dizer, a devolução desse empréstimo que eu te fiz, com juros. Não é? Então, o esquema é muito banal. Não é? Então, a gente tem que conversar também sobre as fontes que estão levando a gente ao reconhecimento de que o nosso sistema político ele está viciado desde o início. Não é? O que mais me impressiona é que muitas pessoas já sabem disso. E elas sabem disso e fazem o discurso tipo assim, eu ouvi isso, não vou citar o nome, porque vai causar até constrangimento. Mas eu ouvi num aniversário, um menino do PSDB, falar comigo assim, não, a gente precisa fechar os olhos para algumas coisas, mas para ver se as outras dão certo, entendeu? Sintetizou, assim, as pessoas sabem que isso rola. Sabe? Você não imagina ali que o cara ali de Honório de Calho, ou o outro lá de Venda Nova, ou de São Benedito, ou do Barreiro, e essas pessoas não sabem como é que funciona, né? A coisa, mesmo porque ela vive isso diariamente. Ela, para ter alguma coisa, tem que dar outra. Né? Então, as pessoas, isso é que me assusta, porque as pessoas sabem disso e ficam... Eu não sei nem que referência que você faz a respeito disso. Eu até ia propor uma questão que eu acho que é fundamental ainda. Nós temos mais uns minutos. Tem mais 20 minutos ainda. É o seguinte, o Brasil cresceu muito nos últimos anos, porque ele estava dentro desse esquema do consumo montado pelo Lula, que era essa ideia, pega o dinheiro do BNDES, joga na indústria, faz a nossa indústria crescer, e ela cresceu rapidamente, cria linhas de consumo, abaixa impostos, né, de várias naturezas, e o Brasil, então, dá uma crescida fenomenal durante o primeiro e o segundo governo Lula. Mas o mundo todo estava entrando em uma recessão desde 2008, nós demoramos para entrar. Mas, de fato, isso ia acabar. E esse modelo desenvolvimentista que tinha instaurado acaba. Mas, durante esse período, houve um grande ganho para a nossa sociedade que era mais duradouro, que foi o desenvolvimento social de vários segmentos populares. Então, foi a primeira, milhares de brasileiros tiveram o primeiro membro da sua família dentro da universidade. Os movimentos sociais afloraram e se politizaram. Então, apareceu, de fato, uma série de movimentos de defesa de direitos populares, como, por exemplo, luta habitacional, como, por exemplo, aqui em Nova Lima, muito forte, o MLB, que é o Movimento de Luta Bairros de Vila de Favelas. Assim como muitos outros movimentos populares apareceram. Agora, nesse momento em que o mundo todo parou economicamente, se instaurou uma recessão global. O Brasil entrou na recessão global um pouco atrasado. Nesse momento, então, que começa a faltar recursos, ou seja, começamos a ver as vacas magras, esses movimentos que lutavam pelo seu espaço, eles passaram a ser criminalizados. E esse é o ponto que eu estava querendo chegar. Então, houve uma polarização muito perigosa no Brasil, que foi o grupo que é, por exemplo, contra o PT, usou das cores verde e amarelo e foi para a rua em defesa do país. E do outro lado, não se podia usar verde e amarelo, porque não estaria fazendo coro com os anti-PT, então se usa o vermelho. Então virou um verdadeiro sistema de futebol. Fla-Flu brava do frente mesmo, né? Cruzeiro e Galo, né? Agora, enquanto a gente vive esse processo de polarização e de violência, nós estamos vivendo também, já há muito tempo, isso não é de agora, um processo de criminalização dos movimentos sociais. Então, de fato, agora, por exemplo, as ocupações, o MST, os partidos que são mais radicais politicamente, eles passaram a não só ser rechaçados pelas pessoas na rua, com violência,
mas eles também têm sido objeto de pressão do poder público. Né? Ou seja, eles estão sendo reprimidos e oprimidos. Né? Tanto está havendo uma repressão explícita, imediata, quanto também está havendo uma subjetividade, de que hoje expor sua ideia ou lutar por direitos populares é também algo perigoso. Né? Então, começou a se instaurar no Brasil esse esquema qual nós estávamos nos libertando, que era esse sistema de que, por exemplo, os direitos individuais, os direitos personalistas poderiam ser, a qualquer momento, jogados por debaixo do tapete. Né? E é muito estranho, porque em meio a isso, existe essa tolerância. Né? Por exemplo, como seu amigo havia colocado. Por exemplo, é muito estranho, por exemplo, a tolerância do nosso país até agora com o Cunha. É muito estranho a tolerância com o René Calheiros. É muito estranho, por exemplo, o René Calheiros, que já renunciou uma vez à presidência da Câmara dos Deputados, exatamente para escapar de um processo, ter voltado e agora é uma opção política importante, que o Brasil, de certa forma, quando pede a renúncia do PT, ele está pedindo que o PMDB assuma. Então, é muito estranho, por exemplo, nós estamos vivendo uma onda moralista, uma onda de defesa da ética, ao passo que a perspectiva do impeachment implica exatamente em deixar que esses grupos se apoderem novamente do Estado. Né? Então, por exemplo, as opções que nós temos para o impeachment da Dilma, o primeiro é o Temer. Citado. Né? O Temer, até eu acredito que ele não está na onda com os escândalos de corrupção, mas ele é complacente. Né? De certa forma. Está na lista Odebrecht, está na lista. A opção ele já foi citado outras vezes. Ele foi impeachmentado, se a chapa for caçada, o nosso presidente é o Cunha. Né? Que é réu. Que é réu. É réu, não é investigado. Ele não é investigado, ele é réu. Ele é réu, é diferente. Ele é réu, ele não é investigado como a presidenta ou como ex-presidente. Ele é réu, ou seja, já há provas, indícios fortíssimos, né? Que ele tem contas na Suíça não declaradas, né? E eles dizem usufrutuário. Exatamente, é uma beleza ter 60 milhões, ser só usufrutuário. Eu quero também. Você sabe que isso é uma perspectiva até interessante, porque a grande vitrine, né, o grande espelho da Operação Lava Jato é a Operação Mãos Limpas da Itália. E a Operação Mãos Limpas, né, que tinha aí por finalidade acabar com a corrupção na Itália, se a gente for pegar no longo prazo no que a Operação Mãos Limpas desagou, foi no acirramento do processo de corrupção que vem quando o Silvio Berlusconi se torna primeiro-ministro dentro da Itália. Então, assim, eu tenho uma operação de caça às bruxas e de moralização que foi feita e que tinha um objetivo extraordinário, mas que o desfecho dela foi exatamente a antítese daquilo que se buscava com a assunção do Silvio Berlusconi. E eu tenho um receio muito grande de que o desfecho da nossa Lava Jato aqui seja exatamente esse. Né? A gente entra nesse processo de caça às bruxas do PT. O PMDB, que não interessa qual é o partido do governo, entra governo, sai governo, ele é governo. Ele se venda realmente para continuar dentro do governo. E o PMDB, que os seus principais caciques estão citados expressamente em relações premiadas, na lista da Odebrecht recém-divulgada, que o país seja entregue nas mãos deles. Né? Então, assim, eu tenho o risco de ter pessoas que são réus, com fatos que são fatos gravíssimos, assumindo o país no lugar de pessoas que até então são investigadas e que, especialmente no caso da Presidente da República, não é nem citada. Né? Então, assim, é por isso que eu comecei dizendo que a gente precisava ser crítico em relação a tudo que a gente está ouvindo e fazer realmente um muito sereno para a gente saber se é isso que a gente quer mesmo. Né? Se a gente quer mudar o governo ou se a gente quer mudar o país. Porque mudar o governo, pura e simplesmente, mantendo o sistema que a gente tem, o sistema eleitoral, o sistema político que a gente tem hoje,
a gente não vai chegar a lugar nenhum, mas pelo contrário, a gente pode chegar a ter o Eduardo Cunha Paz na presidência da República. E a gente tem que se perguntar também, Edson, é o seguinte, quem bate panela? Quem tem batido panela? Sim. Não é? Eu moro na Zona Sul e falo do alto dos meus privilégios, tá? De professor da UFMG, de branco, né? Homem branco, do olho azul, né? Falo da classe média que mora na Zona Sul, né? Eu tenho ouvido meus vizinhos batendo panela. Juro, nunca ouvi ninguém bater panela para os negros assassinados, né? Para as mulheres estupradas, para a fome no Nordeste. Nunca. Elas nunca bateram para as empregadas domésticas sem direito. Nunca bateram, essas panelas nunca bateram. Que milagre aconteceu agora que a direita está empolvorosa, né, e quer lutar contra a corrupção? O professor Akenomast tem toda a razão. Na Itália é um modelo super interessante porque você tem, né, movimentos sociais importantes que aconteceram antes do Berlusconi, né, você tem um empoderamento muito forte desses movimentos sociais na Itália, né, e isso foi interrompido de forma brutal com o governo Berlusconi. Não vamos nos enganar. A direita, ela não quer perder nada. Nada. Nenhum espaço. Nenhum espaço, nada. Tem uma música do Gil, né? Esse povo já criou uma legião. Isso aí. Eles não vão perder nada. Eles não querem perder nada. A gente está falando de uma direita aqui no Brasil, que é uma direita que está acostumada a ter escravo. Não é? No debate da escravidão, não se enganem. No debate da escravidão, no Senado, peguem os discursos lá, está escrito no Senado Federal, a gente tem acesso a isso. Houve discurso no Senado contra a princesa Isabel. Houve grande discussão contra contra o fim da escravidão. Não é? Você está falando dessa direita. A gente está falando dessa direita no Brasil. Essa turma que deixou o Partido da Empregada e virou dispensa, né? Isso. O Partido da Empregada ainda existe. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho sérias dúvidas se muito desse ódio que se tem contra a presidência da República decorre de cada relação à mulher. Eu acho assim que a ONU parece que se pronunciou hoje. É um discurso sexista. Saiu, que o professor José Luiz Quadros Magalhães postou hoje, que foi publicado, de um cidadão recomendando que a presidente arrumasse um companheiro e por aí vai. Primeiro, ninguém sabe se ela tem ou não tem um companheiro, né? Nós estamos aqui especulando. Olha o absurdo que nós chegamos. Ao invés de a gente discutir pautas que são pautas relevantes para o país, nós estamos discutindo a vida privada, a vida afetiva, a vida sexual do presidente da República, e as pessoas se acham no direito de fazer isso, né? E por quê? Eu tenho certeza que muita gente no país que é uma sociedade essencialmente machista, né? Nós temos isso muito arraigado, muita gente sexista, as pessoas se incomodam com o fato de nós termos a presidência da República uma mulher. E uma mulher que é empoderada, uma mulher que enfrentou corajosamente todas as dificuldades que ela enfrentou, uma mulher que teve a audácia de dia de assumir, as 2 vezes que assumiu a presidência, não estava acompanhada de um homem na cerimônia de posse, ela foi acompanhada da filha também, uma mulher, né? Isso incomoda. Né? Eu fico aqui me perguntando se isso também não é um pano de fundo de muito dessa revolta contra a presidente. Fábio Belo. Zero dúvida. Zero. Né? Os caras fizeram um adesivo, não é? Com a presidenta de pernas abertas ali para você enfiar a bomba de gasolina. Não é? O machismo não é disfarçado. O machismo da direita não tem disfarce, não precisa ter disfarce. Não é? O machismo da direita ele é explícito, ele é pornográfico. Não é? No estádio de futebol, né, durante a Copa do Mundo, cujos ingressos, não é, só podiam ser comprados por quem era da elite, não é? Naquele estádio de futebol, quando mandaram a presidente tomar naquele lugar, não é? Aquilo ali foi um ato tipicamente machista, pornograficamente machista. Não tem dúvida que grande parte desse ódio... Muita gente escandalizada, pelo uso do palavrão, dos anos, mas não lembram que a Dilma passou por aquilo num estádio de futebol perante o mundo inteiro. Né? É isso, assim, é muito seletivo, né? O ódio é seletivo.
Então, bate-panela é contra a suposta, né, corrupção que supostamente está restrita a um partido só, mas nunca bateu panela para a estrutura patrimonialista que sustenta o Estado brasileiro desde a sua fundação. Né? O nosso Estado foi fundado na lógica da capitania hereditária. Não é? A gente confunde o que é público e o que é privado desde a nossa fundação. Essas panelas nunca bateram por isso. Elas nunca bateram por isso. Ninguém bate panela por causa da aposentadoria integral de um juiz como esse do Moro, que vai ser uma aposentadoria integral de mais de 30 mil reais. Ninguém bate panela por causa desse juiz que recebe auxílio moradia, auxílio terno, ganhando 27 mil reais. Ninguém bate panela por isso. Não é? A elite não vai bater panela por isso. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que tem machismo na história, tem patrimonialismo, tem todos os vícios da nossa república. Não é? A esperança é que essa discussão, eu insisto, tem esse lado bom. A gente está conversando sobre isso aqui numa rádio. Hoje a gente pode. Na ditadura militar a gente não podia, não é? Que essa discussão, ela foi... Até que podia, mas tinha que colocar um exército para pegar tudo e depois sair sabendo que está preso. Pula pela janela. Voar, sair fugindo, né? Então, hoje a gente pode falar. Então, a esperança é que a gente discuta, converse com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, de tal forma que a gente converse sobre esses vícios da República, não é? O patrimonialismo, o machismo, né? O racismo, porque as panelas, insisto, as panelas não batem pelos 20 mil jovens negros que são assassinados por ano no Brasil. Não batem pelo fato de que mais de 60% da população carcerária no Brasil é negra. As panelas não batem. Então, assim, eu quero que elas batam. A gente tem que tomar as ruas mesmo, né, e colocar em pauta essas questões que estão viciando a República. Esse é o ponto. Né, que toda essa Operação Lava Jato, como o Lucas falou, que é muito bem-vinda, pela primeira vez, querendo ou não, a gente está vendo donos de grandes empresas presos. É a primeira vez na história da República, né, onde está aparecendo de fato mesmo, né, o Marcelo Odebrecht, você vê esse cara preso, é inacreditável. Isso é muito bom. Agora, não pode ser seletivo, não pode ser um só, não pode comprar o discurso que a corrupção é de um partido apenas, e esquecer, por exemplo, a história do Partido dos Trabalhadores. A história desse partido. A gente não pode simplesmente reprimir a história desse partido, esquecer. Não é? Esquecer gente como Patrus Ananias. O trabalho que esse cara está fazendo ali, ainda falando de reforma agrária, estando ao lado de Cátia Abreu. Mas por que a Cátia Abreu está lá? Porque eu preciso de 150 deputados que apoiam a Cátia Abreu, porque são agroempresários. Então a gente tem que conversar com os nossos amigos, porque na hora de votar para presidente não adianta, a gente tem que votar no Congresso. Qual deputado você escolheu? Se eu coloco o agroempresário lá, eu vou precisar da Cátia Abreu no Ministério. Não adianta reclamar depois. Só para não perder esse ponto de função de ter que fazer da Cátia Abreu. O Brasil é um país que é dado ao mercado internacional de uma forma passiva. Então, por exemplo, interessa muito a bancada ruralista toda não proteger a agricultura brasileira, mas proteger o que se chama de agrobusiness. O Brasil é um país que importa mais do mundo agrotóxico do que qualquer outro lugar. Então, por exemplo, quando o Patrus está falando em defesa da agricultura familiar, da agricultura orgânica, dos povos tradicionais, quilombolas indígenas, ele está afrontando um grande império global que quer manter o Brasil submetido a essa superprodução de transgênicos. Então, interessa derrubar o PT, porque interessa, por exemplo, calar um homem como o Patrus. Por exemplo, a Dilma, sem dúvida nenhuma, ela desequilibrou bastante da Organização Mundial quando o Brasil passa a fazer coro junto com o vírus. E o banco do vírus também. Né? Então, a outra questão que também nós temos que levar em conta é a postura do PSDB de entregar o pré-sal. E isso é encabeçado pelo Serra diretamente. Então, o projeto de lei que o Serra conseguiu, inclusive, aprovar no Congresso, e aí já nesse governo acuado, a Dilma acaba, de certa forma, dando continuidade a isso, quebra o monopólio da Petrobras,
né, no Oceano Atlântico Nacional, né, nas nossas 3 mil léguas, e o Brasil começa então a se submeter ao capital internacional. Então, por exemplo, o PT, que tem lá seus defeitos, e o PT e o Lula, que vai ter que se explicar em muitos setores, precisa também ser visto o outro lado da coisa. Porque muita gente que está vestindo verde e amarelo diz que é nacionalista, diz que é patriota, mas na verdade está adotando uma pauta de entreguismo. Uhum. Então, assim, a nossa presidenta foi escutada pelos Estados Unidos, isso tudo veio à tona no escândalo Snowden, e ela não foi aos Estados Unidos logo depois disso, e está estabelecendo laços com a África do Sul, com a Índia, com a China. Com os BRICS, né? Com os BRICS. Então, existe um contexto mundial que tem um interesse muito grande no fracasso do nosso país. Uhum. E tem um interesse muito grande em colocar nosso país no joelho. Né? Então, quando você levantou essa questão do agrotóxico, o Brasil é o maior exportador de commodities do mundo, mas nós estamos nos tornando esses grandes produtores à custa da destruição das nossas sociedades tradicionais que nós deveríamos preservar. A destruição, por exemplo, da economia familiar agrícola, a destruição por meio do uso dos transgênicos. As sementes transgênicas, elas contaminam as sementes naturais, ou seja, chamadas sementes crioulas, e tornam as sementes dos pequenos agricultores inférteis. Uhum. Né? Então, nós temos que ver, assim, essa ideia, vamos tirar a Dilma do poder, vamos derrubar. Tem que lembrar que, paralelamente, está se assumindo uma pauta defendida pelo PSDB, que é realmente a entrega do pré-sal, a privatização. A Vale do Rio Doce foi privatizada pelo Fernando Henrique Cardoso, e nós temos agora uma prova inconteste do dano gravíssimo que é entregar, por exemplo, o minério à iniciativa privada, porque eles não estão nem aí para o nosso povo, nem aí para as nossas para as comunidades ribeirinhas. Na verdade, eles estão dando de costa mesmo, radicalmente contra essas comunidades agora, porque eles estão orientados pelo capital internacional. Ou seja, a Vale do Rio Doce controla a Samar junto com a BHP australiana, e o que eles visam é único exclusivamente o lucro. Então, assim, uma das pautas do PSDB é a privatização da Petrobras. E por mais que a Petrobras tenha servido como financiadora de corrupção no país nesses últimos tempos, ela precisa ser consertada, ela precisa ser arrumada, mas ela não pode ser privatizada, ela não pode ser entregue. E o pré-sal, muita gente está falando, mas o petróleo não vale tanto e nem vai valer mais, porque o número de carros elétricos, isso está crescendo muito. O petróleo ainda é uma reserva econômica muito importante, porque, por exemplo, a borracha depende do petróleo. Esse estúdio aqui todo feito com acústica, né, de espuma é feito com petróleo. Ou seja, o petróleo é um material fundamental, e nós tínhamos garantido todo o lucro do pré-sal para a educação. Então, na verdade, entregar o pré-sal a Chevron, a Shell, as multinacionais, é gravíssimo. Então, eu acho que isso tudo contribui para que, por exemplo, uma empresa midiática, como, por exemplo, a Rede Globo, esteja parcial, esteja, na verdade, porque a Globo sempre foi contra o país. A Abril Cultural sempre foi contra o país. Nós temos que rediscutir a distribuição, né, das concessões de TV no nosso país. Porque as concessões de TV e as concessões também de jornal, todas foram organizadas durante a ditadura militar. Uhum. E a Rede Globo sempre jogou contra o Brasil, de fato. Eu acho que, além disso tudo, né, Lucas, eu acho que a gente tem que pensar, e eu acho que a reflexão do povo brasileiro precisa ser nesse sentido, é das conquistas sociais que nós tivemos. Né? Aumento expressivo do salário mínimo, acesso à universidade, garantido a todos. Né? A gente que é professor, quantas vezes você vê aluno chegar para você e dizer: eu sou a primeira pessoa da minha família que está na universidade. Né? Acesso a programas educacionais, como, por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Às vezes as pessoas que nunca tinham viajado, coisas que para a classe média é simples, né? Viajar de avião, um negócio simplíssimo, as pessoas viajando de avião pela primeira vez, tendo acesso a oportunidades que não teriam. Essa não é a pauta do direito. Né? A direita não vai querer manter essa conquista, por mais que o discurso muitas vezes possa ser outro. Né?
né, os 400 anos de história que a gente tem não nos deixam mentir. É isso aí, gente. Bom, chegamos ao final do programa Cultura Geral. O programa, ele rende, se deixar, nós vamos ficar aqui até amanhã. Vamos ter outras oportunidades. Fica com Deus. Até amanhã, até segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa Cultura Geral.